A maioria das pessoas não está ficando pobre porque ganha pouco. Está ficando pobre porque vive do jeito errado, sem perceber. E o pior de tudo, não é uma pobreza visível, não é miséria. É aquela sensação constante de trabalhar, trabalhar, trabalhar e nunca sair do lugar. O salário entra, o salário sai. E no fim do mês, sobra apenas cansaço. Se você sente que trabalha mais do que deveria, ganha menos do que merece e vive sempre no limite, então esse vídeo não é entretenimento, é um alerta. Warren Buffett já disse algo que resume tudo isso. Você só descobre quem está nadando nu quando a maré baixa. E a maré, cedo ou tarde, sempre baixa. Ao longo desse vídeo, eu vou te mostrar 10 coisas silenciosas, quase invisíveis, que estão drenando sua vida financeira. Não de uma vez, mas aos poucos, todos os dias. E se você se identificar com apenas uma, já valeu assistir até o final. Antes de continuar, um aviso rápido e importante. Este canal é um espaço de estudo, análise e homenagem às ideias de Warren Buffett. Buffett está vivo e nenhum conteúdo aqui representa falas diretas ou oficiais. Tudo que você ouve é uma interpretação educacional baseada em livros, entrevistas e cartas públicas. Agora sim, vamos ao que importa. Problema número 1. Confundir conforto com progresso. Uma das maiores armadilhas financeiras da vida moderna é achar que conforto significa evolução, ar-condicionado melhor, celular novo, casa maior, carro mais bonito. Tudo isso parece progresso, mas muitas vezes é só estagnação disfarçada. Warren Buffett vive na mesma casa há décadas, não porque não pode sair, mas porque ele entendeu algo que quase ninguém entende. Conforto que cresce mais rápido que o patrimônio te prende. Você começa a trabalhar para manter o que tem, não para construir o que quer. E sem perceber, troca liberdade por conveniência. Existe um detalhe ainda mais perigoso nessa confusão entre conforto e progresso. O conforto cria uma falsa sensação de segurança. Quando tudo está confortável, o cérebro entra em modo automático. Você para de questionar, para de calcular, para de pensar no longo prazo. E é exatamente nesse estado que as decisões ruins passam despercebidas. Warren Buffett sempre alertou que o maior risco financeiro não é a crise, é a acomodação. Porque quem está confortável demais não se prepara. E quem não se prepara paga o preço quando algo muda. O problema não é ter conforto. O problema é comprar conforto antes de construir base. E presta atenção nisso, porque quase ninguém percebe enquanto está acontecendo. Nada do que eu estou falando aqui destrói a vida de alguém de um dia para o outro. Isso acontece em silêncio, enquanto tudo parece normal, enquanto a pessoa acha que está indo bem. O problema nunca se anuncia como problema. Ele se disfarça de rotina. E quando você percebe, ele já virou padrão. Problema número 2. Aumentar o padrão de vida antes do patrimônio. Essa aqui destrói carreiras inteiras. A pessoa ganha um pouco mais e imediatamente aumenta o padrão de vida. Novo aluguel, novo financiamento, novos compromissos. Buffett sempre alertou: o custo fixo é o maior inimigo da liberdade. Quando seu padrão sobe antes do seu patrimônio, qualquer imprevisto vira desastre. Você não fica pobre de uma vez, fica frágil. E fragilidade financeira é uma forma lenta de pobreza. Aqui acontece algo psicológico muito forte. O ser humano normaliza rápido qualquer melhora. O salário sobe, o padrão sobe, e em poucos meses aquilo vira o novo
mínimo aceitável. E quando tudo vira obrigação, qualquer redução vira sofrimento. Buffett sempre entendeu que o padrão de vida deve crescer depois do patrimônio, nunca antes. Quem inverte essa ordem cria uma prisão invisível. Você até ganha mais, mas perde margem de manobra. E sem margem, não existe liberdade financeira, só sobrevivência bem maquiada. Agora, para um segundo e pensa com honestidade, não no que você gostaria de estar fazendo, mas no que você realmente faz hoje. Porque a maioria das pessoas entende isso intelectualmente, mas continua repetindo exatamente os mesmos comportamentos. E entendimento sem mudança não protege ninguém. Problema número 3. Comprar tempo barato e vender tempo caro. Esse ponto é profundo. Muita gente economiza dinheiro, gastando tempo. Dirige horas para economizar centavos. Resolve tudo sozinho, mesmo sem eficiência. Recusa pagar por algo que pouparia energia mental. Enquanto isso, vende seu tempo mais produtivo para sobreviver. Buffett sempre entendeu: tempo é o ativo mais caro que existe. Quando você troca tempo de qualidade por economias pequenas, está ficando mais pobre, mesmo sem perceber. Esse erro quase ninguém percebe, porque ele não aparece no extrato bancário. Ele aparece no cansaço constante, na falta de energia, na sensação de estar sempre atrasado. Quando você usa seu tempo mais valioso para resolver coisas pequenas, está sacrificando crescimento por economia imediata. Buffett sempre valorizou simplicidade operacional, menos decisões irrelevantes, mais foco no que realmente move a agulha. Quem desperdiça tempo tentando economizar migalhas paga com o ativo mais escasso que existe. E o mais perigoso é que esse erro raramente vem sozinho. Quando você aceita esse tipo de comportamento em uma área, ele começa a se espalhar para outras. O próximo erro nasce exatamente aqui. E se você não corrigir esse agora, o que vem depois fica muito mais caro. Problema número 4. Viver reagindo a boletos, não planejando. Se isso está te incomodando um pouco, ótimo. Desconforto é um sinal de que algo real está sendo tocado. O conteúdo que não incomoda, não transforma. E Warren Buffett sempre foi claro sobre isso. Clareza dói no começo, mas confusão custa muito mais no longo prazo. A maioria das pessoas vive apagando incêndio financeiro. O boleto chega. O salário entra. Não existe estratégia. Só reação. Buffett construiu fortuna planejando anos à frente, não sobrevivendo semana a semana. Quem vive apenas reagindo, não constrói patrimônio. Constrói ansiedade. E ansiedade constante cobra juros altos. Viver reagindo cria um estado mental perigoso. Você passa a tomar decisões sob pressão constante. E decisões tomadas sob pressão quase nunca são boas. Buffett sempre falou sobre margem de segurança, não só financeira, mas mental. Quando não existe planejamento, qualquer imprevisto vira tragédia. E quem vive apagando incêndio não constrói nada duradouro. Planejamento não é luxo, é sobrevivência inteligente. Problema número 5. Ter medo de parecer simples. Esse ponto machuca o ego. Muita gente não gasta porque precisa, mas porque quer parecer algo. Parecer bem-sucedido, parecer estável, parecer próspero. Buffett nunca se preocupou em parecer rico. Ele se preocupou em ser rico. E existe uma diferença gigantesca entre essas duas coisas. Quem gasta para impressionar, fica pobre tentando sustentar uma imagem. Aqui,
entra o ego. E o ego é caro. Muita gente prefere parecer próspera hoje do que ser estável amanhã. Buffett nunca competiu em status. Ele competiu em consistência. Quem gasta para manter a aparência fica dependente da aprovação alheia. E depender da aprovação dos outros é uma das formas mais caras de viver. Isso não é opinião motivacional. Isso é padrão observado por décadas. Gente inteligente, trabalhadora, bem-intencionada, repetindo exatamente o mesmo ciclo. Não porque faltava esforço, mas porque faltava ajuste fino nas decisões pequenas. E são essas decisões que quase ninguém quer revisar. Problema número 6. Não investir, porque é pouco dinheiro. Essa mentira já destruiu mais futuros do que crises econômicas. Ah, mas é pouco. Quando eu ganhar mais, eu começo. Buffett começou pequeno. Todo patrimônio grande começa pequeno. Não investir por achar que é pouco não é prudência, é atraso. Quem espera o momento perfeito, normalmente nunca começa. Esse pensamento revela algo profundo. A pessoa ainda enxerga investimento como resultado, não como processo. Buffett sempre tratou o investimento como hábito, não como evento. O valor inicial importa menos do que a disciplina construída. Quem espera sobrar para investir, normalmente, nunca cria sobra. Porque sobra não aparece. Ela é criada. A maioria das pessoas acredita que vai corrigir isso depois do próximo aumento, depois de ganhar mais, depois que a vida acalmar. Mas esse depois quase nunca chega. E quando chega, normalmente já chega tarde. Problema número 7. Ignorar o custo invisível das pequenas decisões. O problema não é o gasto isolado, é o padrão. Assinaturas esquecidas, compras por impulso, pequenas concessões constantes. Buffett chama isso de erosão silenciosa. Você não percebe, mas no fim do ano, são milhares indo embora sem deixar nada em troca. O cérebro humano é péssimo em perceber perdas graduais. Uma decisão ruim não destrói nada, mas 100 decisões pequenas criam um rombo invisível. Buffett sempre pensou em termos de acúmulo, tanto para riqueza quanto para erro. Você não fica pobre de uma vez. Você vai ficando pobre aos poucos. Até que um dia percebe tarde demais. Tudo o que você tolera hoje, você está autorizando a crescer amanhã. O dinheiro apenas obedece essa regra. Ele não julga, não pune. Só responde ao que é repetido. E é por isso que esse ponto específico importa tanto. Problema número 8. Consumir informação sem aplicar nada. Essa é cruel. Cursos, vídeos, podcasts. Muita gente sabe tudo e não aplica nada. Buffett sempre reforçou: conhecimento só vira riqueza quando vira ação. Informação sem execução não te enriquece, te ilude. Existe uma armadilha moderna chamada sensação de progresso. Você assiste, concorda, se sente inteligente, mas não muda nada. Buffett sempre foi um executor silencioso. Pouca fala, muita repetição correta. Conhecimento parado não gera retorno. Gera apenas conforto psicológico. Eu já vi pessoas que ganhavam bem, mas viviam exaustas, presas, sem margem nenhuma. E já vi gente com renda menor, mas com calma, clareza e controle. A diferença nunca foi o valor que entrava. Foi a forma como cada decisão era tratada. Problema número 9. Querer atalhos financeiros, ganhos rápidos, promessas fáceis, riqueza acelerada. Tudo isso seduz quem está cansado. Buffett construiu fortuna evitando atalhos. Quem busca o caminho curto normalmente encontra o prejuízo longo.
Todo atalho financeiro cobra pedágio emocional depois. Ansiedade, culpa, perda de confiança. Buffett construiu riqueza evitando tudo que parecia rápido demais, porque ele entendia algo simples. Se fosse fácil, não funcionaria por muito tempo. O caminho lento não é glamuroso, mas é previsível, e previsibilidade é ouro. Não precisa concordar comigo agora, mas observa seu próprio comportamento pelos próximos dias. Observa onde você cede fácil, onde você ignora detalhes, onde você prefere conforto à clareza. Ali estão as respostas que ninguém gosta de ouvir, e isso nos leva direto ao próximo ponto. Porque se esse erro não for corrigido, o próximo não só aparece, ele se torna inevitável. Problema número 10. Acreditar que o problema é só falta de dinheiro. Essa é a mais perigosa de todas. Porque enquanto você acreditar que o problema é só ganhar mais, não vai corrigir o comportamento. E mais dinheiro não conserta hábito ruim, só amplia. Buffett nunca tratou o dinheiro como solução. Tratou como consequência. Quando a mentalidade muda, o dinheiro acompanha. Essa crença impede qualquer mudança real. Enquanto você culpar apenas a renda, não vai ajustar comportamento. Buffett sempre tratou o dinheiro como consequência, não como solução. Quando a mentalidade muda, o dinheiro passa a obedecer. Sem mudança interna, qualquer aumento de renda vira apenas um atraso no problema. Se você chegou até aqui, já percebeu que pobreza não começa no bolso. Começa nas decisões silenciosas do dia a dia. E a boa notícia é, se você percebeu, você já está à frente da maioria. Se esse vídeo fez sentido para você, inscreva-se no canal. Aqui a gente não fala de dinheiro fácil, fala de clareza. E comenta aqui embaixo, qual dessas 10 coisas você mais vê ao seu redor? Ou em você mesmo? Porque reconhecer é o primeiro passo para sair do ciclo. Nos próximos vídeos, a gente aprofunda ainda mais. Não se esqueça de se inscrever, dar um like e continuar acompanhando o canal.